Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 9. O culto doméstico. Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo, predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações e, a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram culto doméstico. Não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. Muitos se afastaram tanto dele que se sentem sob condenação ao dele se aproximar. Não podem chegar-se com confiança ao trono da graça. Hebreus 4,16. Levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2, verso 8. Não desfrutam viva comunhão com Deus. Têm a forma de piedade sem o poder. A ideia de que a oração não seja essencial é uma das mais bem-sucedidas armadilhas de Satanás para destruir almas. Oração é comunhão com Deus, a fonte da sabedoria, o manancial de poder, paz e felicidade. Jesus orava ao Pai com grande clamor e lágrimas, Hebreus 5, verso 7. Paulo exorta os crentes a orarem sem cessar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fazendo em tudo conhecidos os seus pedidos a Deus, em orações e súplicas com ações de graças. Orai uns pelos outros, diz Tiago. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 16. Pela sincera e fervorosa oração, devem os pais construir um muro em torno dos filhos. Devem suplicar com plena fé que Deus entre eles habite e santos anjos os guardem a eles e aos filhos do poder cruel de Satanás. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Quão apropriado é reunirem os pais em redor de si aos filhos antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celestial sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Quão adequado também, em chegando à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. O pai, e em sua ausência a mãe, deve dirigir o culto buscando um trecho das Escrituras que seja interessante de fácil compreensão. Convém que o culto seja breve. Se for lido um capítulo extenso e feita uma longa oração, o culto torna-se cansativo e, ao terminar, tem-se sensação de alívio. Deus é desonrado quando a hora da adoração se torna insípida e enfadonha, quando é tão tediosa, tão destituída de interesse, que as crianças lhe têm horror. Pais e mães, tornem a hora do culto intensamente interessante. Não há razão para que essa hora não deva ser a mais agradável e jubilosa do dia. Com um pouco de preparo, será possível torná-la cheia de interesse e proveito. De tempos a tempos, deve ser introduzida alguma mudança. Podem-se formular perguntas sobre a porção lida e fazer algumas adequadas e oportunas observações. Pode-se cantar um hino de louvor. A oração deve ser breve e concisa. Com palavras simples e fervorosas, a pessoa que faz a oração louve a Deus por sua bondade e peça-lhe auxílio. Tomem parte as crianças na leitura e na oração, quando o permitirem as circunstâncias. A eternidade revelará quanto bem resultou desses períodos de oração. A vida de Abraão, amigo de Deus, era uma vida de oração. Onde quer que armasse sua tenda, junto dela construía um altar, sobre o qual oferecia os sacrifícios da manhã e da tarde. Ao remover a tenda, o altar ficava. E o errante cananeu, ao chegar àquele altar, sabia quem ali estivera. Depois de armar a tenda, consertavam e adorava o Deus vivo.
Assim devem os lares cristãos ser luzes no mundo. Manhã e noite devem deles acender a Deus orações como incenso suave. E como o orvalho matutino, suas misericórdias e bênçãos descerão sobre os suplicantes. Pais e mães, cada manhã e noite reúnam os filhos ao redor de si e com humilde petição elevem a Deus o coração, suplicando-lhe auxílio. Seus queridos acham-se expostos à tentação. Contratempos diários atravessam o caminho dos jovens e idosos. Os que quiserem viver vida paciente, amorosa e alegre, precisam orar. Só recebendo auxílio constante de Deus, poderemos alcançar a vitória sobre o próprio eu. Cada manhã, consagrem-se a seus filhos a Deus para esse dia. Não façam cálculos para meses ou anos. Eles não lhes pertencem. Um curto dia é o que lhes é dado. Como se fosse esse seu último dia na terra, trabalhem para o Mestre durante as suas horas. Deponham perante Deus todos os planos para serem executados ou rejeitados, conforme o indique a sua providência. Aceitem os seus planos mesmo quando sua aceitação exija a renúncia de projetos acariciados. Assim, a vida será moldada cada vez mais segundo o modelo divino, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7.